Os ucranianos têm mostrado uma certa audácia em atacar a capital russa, Moscou. Em pelo menos 2 dias esta semana, a maior cidade da Rússia foi surpreendida com bombardeios. As armas usadas, drones, alguns deles rudimentares. Por isso mesmo, as autoridades de Moscou confirmaram que os aparelhos foram jogados contra prédios e vias públicas. Os ataques deixaram feridos. A Ucrânia não ficou por aí. Houve bombardeios além da fronteira no território russo. As linhas de defesa do presidente Vladimir Putin sentiram o golpe e retiraram parte da população que está no fogo cruzado, começando pelo resgate das crianças. A resposta do Kremlin veio no mesmo tom. A capital Kiev sofre uma chuva de mísseis. Um deles caiu no meio do trânsito. Só não foi uma tragédia porque o explosivo falhou. A cena foi gravada por um motorista e viralizou. E temos a vantagem de saber como é que está o clima na Rússia, porque o nosso correspondente na Europa, que viaja mais do que muito comissário de bordo que eu conheço, está nos arredores da capital Moscou e pode nos contar como é que está o clima na Rússia com essas ameaças de avanço das tropas ucranianas, Luca, que tem avançado, então, além das linhas do território russo. Boa noite ou quase bom dia para você aí na Rússia. Boa noite, Marcelo, e todos que nos acompanham no JP Internacional. Realmente o clima aqui na Rússia ele tem mudado bastante depois que ataques começaram a acontecer dentro do território, algo que até outrora era novidade. Nós vemos que, por enquanto, aqui toda a televisão, a forte propaganda russa traz esses ataques que aconteceram tanto em Moscou com drones, quanto também na cidade de Belgorod, essa que fica a cerca aí de 30 quilômetros da fronteira com a Ucrânia e da capital Moscou a mais 500 quilômetros. Portanto, a gente vê que são 2 pontos distantes entre eles e também que outrora não eram alvos e se tornaram. A gente vê que o presidente Putin disse que vai responder sempre à altura, a exemplo de todos esses bombardeios com drones de fabricação iraniana, mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos durante toda essa semana. Inclusive, o próprio presidente Putin disse que esses atos são atos de terrorismo, que buscam intimidar a população civil da Rússia, algo que ele não deixaria passar sem ter a resposta do seu país à altura. Nós vemos que essas crianças da região de Belgorod, inclusive, já foram remanejadas, realocadas para outras cidades, cerca de 200 quilômetros. Voronezh é uma cidade grande também, não muito distante daqui de onde eu vos falo. Então, é um momento em que a gente também não tem a certeza, por conta das informações que são verificadas internacionalmente, se esses ataques são provenientes da Ucrânia ou não. O que nós sabemos é que os drones mais modernos que tem hoje no mercado têm um alcance máximo de cerca de 500 quilômetros, que é mais ou menos a distância da fronteira Ucrânia-Rússia para a capital Moscou. Portanto, há a possibilidade desse ataque ter sido pelos ucranianos, seja através da fronteira, seja através de outros grupos rebeldes infiltrados no território russo, que aí, a partir da Rússia, disparam contra Moscou. Além, é claro, de todos esses mísseis vindos da fronteira na região de Belgorod. Isso tudo precisa passar por um processo de análise, ver se esses artefatos bélicos foram mesmo disparados pela Ucrânia ou da Ucrânia, antes de tomar qualquer decisão, porque nós sabemos que desde o começo dessa guerra as narrativas, as retóricas diferentes fazem parte também para tentar trazer a opinião pública mais próxima de Zelensky, mais próxima de Putin aqui dentro da Rússia e, portanto, é algo que precisa ser analisado com bastante cautela. Obrigado mais uma vez, Luca Bassani, pela sua colaboração. O Luca continua na Rússia e vai nos ajudar a traduzir aí os efeitos da guerra ao longo dos próximos dias. Tchau, Luca. Bom domingo para você.